a gente vai dar destaque para aspas importantes e fortes do Ancelotti em relação ao Endrick. Pode colocar o nosso Instagram na tela, João, por favor? Porque o Ancelotti disse isso. O Endrick teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas sim, ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Passa a página para completar a declaração. Não deve fazer o clube de teatro. No futebol, o clube de teatro não existe. Isso porque o Endrick decidiu dar uma cavadinha. Né? O Ancelotti queria que ele finalizasse muito forte. E a primeira pergunta, antes de analisar o conteúdo e a intensidade da declaração do Ancelotti, foi recurso ou foi enfeite? Foi recurso. Tem 2 semanas ele fez um gol assim na Real Sociedad. Um goleiro um pouco mais caído e tal. É porque saiu muito mal, né? É difícil com um chute muito forte, quando o cara é bom. Se o cara é ruim, um chute muito forte pode sair para qualquer lado. Se o cara é muito bom, é muito difícil que um chute muito forte saia mal. E uma cavadinha é mais normal de que saia. Então, eu acho que foi um recurso e que não saiu bem. Há 15 dias tinha saído. Quando ele fez aquele gol no Stuttgart, chutando quando tinha várias opções de passe e tal, que personalidade do Endrick e tal. Passou 10 dias contra o Atlético de Madrid, ele tenta um chute também, erra, era pro Real Madrid segurar a bola, não segurou, não sei o quê, passou 2 minutos, o Atlético de Madrid foi lá e empatou o jogo nos acréscimos no segundo tempo. Então, quando dá certo, ninguém fala. Quando dá errado, sim. Uma vez deu certo, outra vez deu errado. Acho que o Ancelotti exagerou bastante. De novo, né? Naquela história do pênalti, da decisão, que olhou para a cara do Endrick. Incrível como o Ancelotti protege todo mundo, menos o Endrick no Real Madrid. Eu tenho a mesma percepção. Primeiro, ele está traumatizado com cavadinha, né? O Saka traumatizou um pouco o Ancelotti e agora o Endrick traumatizou ele um pouquinho mais, por motivos diferentes. Mas eu tenho a impressão de que a gente vai ver, talvez, não só com o Endrick, mas daqui até a reta final da temporada do Real Madrid, o Ancelotti um pouco mais solto, menos comedido nas opiniões dele depois dos jogos, por conta de que talvez seja o final do ciclo, né? E agora ele não está mais interessado em proteger tanto e sim, de repente, soltar algumas verdades. Eu acho que ele foi muito duro na crítica. Eu acho que ele treina o Endrick e sabe como o Endrick finaliza no dia a dia, e talvez por isso o tom da crítica. Normalmente acho que o Endrick não faria isso, mas é aquilo. É um menino, tem que aprender, e a fala do Ancelotti tem que ficar da porta para dentro, porque senão você expõe um ativo do clube. Nem só o jogador, mas é um ativo do clube que precisa, e a gente já vai falar mais disso daqui a pouco, tomar uma grande decisão agora no verão, se fica ou se sai do Real Madrid para ter mais oportunidades, né? Talvez se ele tivesse mais oportunidades, em lances como esse, ele tomasse outra decisão, porque isso, no final das contas, é tomada de decisão em jogo, que é diferente de tomada de decisão em treino. Mas aí é outra conversa. Também não gostei do tom da declaração, mas eu acho que o Ancelotti agora tá ligando aquele botãozinho lá. Clarinha. A primeira parte acho que é desnecessário, mas não me incomoda tanto. O que me incomoda é a parte do teatro. Porque, ainda que seja uma opinião dele geral sobre o futebol, ele vai para o caminho, né, de que, enfim, muitos desses momentos é firula, que, né, que futebol não precisa dessas coisas, etc. E é um caminho que muita gente pensa. Ainda que seja um comentário geral, na hora que ele fala isso, no contexto do Endrick, ele está direcionando isso ao Endrick, né? E é uma exposição absolutamente desnecessária. O Endrick é um jogador que ainda vai aprender a tomar decisões melhores, né? Porque tem coisas que são talento, tem coisas que são experiência. E uma dessas coisas, e de jogar, é ganhar a experiência no poder de decisão, né? Quando eu vou fazer o chute, quando eu vou passar a bola, quando eu vou, né, matar no peito e dizer manda a bola para mim, e quando eu vou dar o passe. Então, assim, é uma exposição absolutamente desnecessária. E assim, um dia antes, o Lamine Yamal tinha perdido um cara a cara, que ele dá um chute no vácuo para ver se o goleiro cai, não tenta dar entre as pernas e erra. Não, o Hans Flick não foi por esse lado. E o Saka, numa quarta de final de Liga dos Campeões, tentou uma cavadinha num pênalti, errou. E depois, no mesmo jogo, tentou uma cavadinha e acertou.
Então, essas coisas no futebol, eu não gosto quando um jogador claramente quer humilhar um adversário fazendo isso. Quando tá 5-0 e o cara pega para dar uma lambreta. Porque é uma humilhação. E eu não gosto como adversário, como torcida adversária, de ser humilhado. Acho que o futebol não precisa de humilhação para ser bonito. Você pode fazer isso quando tá 0-0, quando tá 1-0. Tava 0-0 o Real Madrid e Arsenal e o Saka fez um golaço de cavadinha. Um golaço de cavadinha. Tava 0-0 o Real Madrid e Real Sociedad e o Endrick fez um golaço de cavadinha. Dá para ser bonito sem humilhar. Eu não acho que o Endrick tentou humilhar o goleiro adversário. Jogos em Retafe são tudo menos futebol. Por mais que o técnico do Retafe tenha uma frase maravilhosa, né? Isso é futebol papá. Porque é o que o Retafe joga. Eu acho que ele tinha dado certo outro dia, o goleiro saiu fechando muito o ângulo, ele tentou. Se fosse humilhação, se o Endrick tivesse feito uma firula para humilhar, eu teria quase concordado com o Ancelotti, tirando o fato de ser público. Mas eu acho que nem isso foi, o que para mim deixa ainda mais infeliz do que fez o Ancelotti. Eu vou tentar conectar pontos aqui que podem não ter conexão. Mas se o técnico da seleção brasileira não gostava do Endrick, e claramente o Dorival não gostava, e o Ancelotti escolhe o Endrick para ser o cara das broncas públicas dele, não tem alguma questão do Endrick? Pode Se dois ter. treinadores têm isso? Eu não sei se não gostava. Eu acho que não confiava. Talvez é a palavra mais certa, né? Eu sinceramente acho que o Endrick tem que estar no projeto de seleção brasileira. A gente já falou sobre isso aqui, até pela falta da posição. Mas o Endrick ainda precisa evoluir, né? E ele só vai evoluir tendo ritmo de jogo, tendo mais minutos. Ele não tem isso no Real Madrid. E o Ancelotti já colocou o Endrick em algumas ciladas, algumas vezes também. Ou não estava 3-0 para o Arsenal e o Endrick entrou talvez um dos jogos que ele teve mais tempo dentro de campo. E assim, fica difícil a gente entender se o jogador vai evoluir tendo tão poucos minutos assim na próxima temporada, a ponto de o próximo treinador da seleção contar com ele, porque tem treinador que não vê dessa forma, nem todo mundo vê dessa forma. Nós vamos lapidar uma joia dentro da seleção. Não, eu quero aqui os caras que vão poder me entregar já, que vão poder me resolver já. Então, vai depender muito do próximo treinador da seleção, mas na minha avaliação, o Endrick precisa de mais tempo de jogo. E assim, as decisões que ele toma serão sempre melhores. A evolução passa por aí. Eu acho que ele já está aumentando um pouquinho o tempo de jogo, né? Ontem foi titular, entrou cedo no jogo do final de semana do Real Madrid. Na ausência do Mbappé, ele jogou um pouquinho mais. Porque antes era normal ele ficar para trás de todo mundo. Ele era o último do último da fila. Era bastante normal que ontem jogasse Rodrigo e Vinícius, que um saísse, que depois saísse o outro, e que o Endrick só fosse entrar os minutinhos finais. O Rodrigo foi quem entrou os minutos finais. E no final de semana a mesma coisa, saiu o Ceballos, entrou ele, podia ter entrado o Arda Güler, podia ter entrado outro jogador. Então acho que ele já está jogando nessa parte final da temporada, tinha entrado contra o Valência, tinha entrado contra o Arsenal, em algum momento que precisa, ele tem entrado e não só para ganhar minuto e ver o que vai acontecer. Acho que já está aumentando. A questão que o Fred colocou, acho que é um bom ponto, que é impossível de responder. Porque se tem alguma coisa, a gente não sabe o quê. Uma das críticas do Ancelotti foi que o Endrick fez uma cara de quem não queria bater pênalti. O menino não estava pronto, não estava bem. E a crítica de ontem dá a sensação de que ele estava sobradinho, né? Como dizem aqui na Espanha, que sobrava, que ele estava de firula. Que são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é você não ter confiança nenhuma para bater um pênalti, outra coisa é você ter confiança demais, mais do que deveria, para uma cavadinha. Não sei se tem que equilibrar isso daqui. E a questão do Dorival também, assim, o Endrick entra nas primeiras convocações, joga pouco, deixa de ser convocado e volta para depois jogar aquele jogo contra a Argentina no segundo tempo, que também é uma fogueiraça. Acho que o Dorival errou muito na gestão do Endrick em todos os sentidos, desde convocar, não convocar e quando jogar. E o Ancelotti, as duas declarações são de contextos muito diferentes, da falta de confiança e da confiança excessiva. Mas se o Ancelotti for para a seleção, já leva essa bagagem, porque se cria hoje no Brasil uma imagem de que o Ancelotti não confia ou não gosta, ou enfim, tem algum problema com não o Endrick. No Brasil. Sim, no mundo. Né? Mas é que nós analisamos, eu digo, nos programas esportivos, lupa, né? O público com um pouco mais de lupa. Cria-se essa imagem, né? Eu acho que são contextos tão diferentes. Primeiro, assim, eu acho que do Ancelotti é uma questão de confiança, mesmo assim, mas que tá ligado à hierarquia da forma como ele trabalha. O Ancelotti trabalha com hierarquia.
O Ancelotti trabalha com esse cara aqui é o meu principal, esse aqui chegou antes, então ele tá na frente, esse cara aqui tem mais isso. Ele tem uma hierarquia clara, e aí, obviamente, isso vai envolver a confiança, tá dentro do pacote. Mas eu acho que na seleção brasileira é um contexto de tanto caos de organização que, por exemplo, o que vocês falaram, a administração do Endrick na seleção brasileira, ela não tem uma lógica, né? Não foi tomada uma decisão de que, cara, peraí, esse aqui é uma joia que precisa ser lapidada, então ele vai estar sempre convocado, ele está no ciclo, a gente vai dosar os minutos, a gente vai, né, ajudar na evolução e etc. E isso, de repente, isso não aconteceu, porque aí ele para de ser convocado, aí ele é convocado quando o outro é lesionado. Assim, não tem uma lógica. Então, para mim, são contextos completamente diferentes. Talvez exista alguma coisa em comum aí, que é o que a gente não sabe, não tem como saber, mas eu acho que são contextos muito diferentes. É que eu consigo também interpretar as duas declarações do Ancelotti como abaixa a bola. A do pênalti? A do pênalti eu acho também dispor, assim, tô tentando... Eu acho que ele está sendo cobrado, Fred. Eu acho que ele está sendo cobrado, tipo, não só da torcida, mas de repente, internamente, para dar mais minutos ao Endrick, e ele está incomodado com isso. O Ancelotti está sendo cobrado. Hã? Sim. Ou ele está vendo coisa que a gente não está vendo também, ele está achando que vale a pena chamar atenção publicamente para ver se consegue controlar isso. Estou tentando encontrar algo aí, porque não é comum do Ancelotti fazer isso. Uhum. A gente não viu o Ancelotti fazendo isso com o Rodrigo, a gente não viu o Ancelotti fazendo isso com o Vinícius, com o Arda Güler, com o Brahim Dias, com outros jogadores em outros clubes. Tem algo esquisito aí. Tem algo diferente. Né? Pode ser um pouco nessa onda do Arthur, né? De falar, cara, agora já estou em reta final de trabalho e vou começar a expor. Mas a declaração do pênalti foi antes da eliminação na Champions, né? Por exemplo. E é sempre então, ele, né? Curioso. É isso, é sempre. Porque, por exemplo, o Xavi aqui protegia o Vitor Roque em declarações. É novo, vamos ver, tem que treinar, tem que adaptar, o futebol é diferente, chegou no meio da temporada e tal. E as informações que a gente tinha e trazia aqui é que o Vitor Roque treinava muito mal. Assim, de gente de dentro, a gente não vê os treinos, sabe, para quem está acompanhando. De gente lá dentro fala assim, não, ele treina muito mal, ele vai precisar de muito tempo aqui. E o Ancelotti não fala nada sobre o Endrick nesse sentido, não faz uma chamadinha numa entrevista coletiva prévia de como ele está treinando, de comportamento, de se ele está se esforçando igual aos outros. Outro dia o Hans Flick falou, por que o Ansu Fati não joga e joga o outro? Porque o outro me mostra mais nos treinos. Tá dito, tá tudo dito, tá absolutamente tudo explicado em uma frase. E o Ancelotti só vem nesses momentos pontuais de jogos que o cara tá muito exposto e não alguma coisa de trabalho interno. Uhum. Futuro. Se o Ancelotti sair, é esperar qual é o próximo treinador para entender se vale a pena ficar no Real Madrid. Já é o empresário começar a ver quais empréstimos podem ser interessantes para ele ter uma garantia de minutos, coisa que no Real Madrid é mais difícil. Para onde que aponta a bússola aí do Endrick para vocês? Nesse momento, ele tem que ficar quieto, terminar a temporada e esperar ver o que vai acontecer com o próximo treinador. Mediante ao próximo treinador, pelas características do treinador, você já consegue ver se ele vai ter ou não mais minutos. Titular ele não vai ser, muito provavelmente, com nenhum treinador de imediato. Mas, de repente, ele tenha mais minutos, né? Aí você pode projetar com o Xabi Alonso, com esse, com aquele, mas esse é um grande C. Tem que esperar o cara ser contratado, avaliar, e o mercado é longo. Né? Ainda tem Mundial de Clubes para o Real Madrid e tal. O mercado é longo. Então, acho que é esperar para ver e aí sim fazer essa avaliação. Eu acho que se for para continuar igual, e o Beckler falou, já está melhorando um pouquinho e tal. Se for para continuar igual, eu acho que um empréstimo pode fazer muito bem a ele, mas tem que ver muito bem o clube, o projeto, o destino, a liga e tal, para brigar por vaga em 2026. Contando também que nós não temos treinador na seleção. Então, tudo é um grande si para o Endrick. Mas eu já falei isso aqui e repito. Eu não descartaria um empréstimo pensando nesse grande sonho do Endrick, que ele já deixou público e que tira o sono dele. Ele quer estar em 2026. Para estar em 2026, ele precisa ter mais minutos, fazer mais do que ele fez nessa temporada. Eu acho que tem um objetivo claro de curto prazo, que é a Copa do Mundo. E tem um objetivo de médio e longo prazo, que é triunfar no Real Madrid. E eles são incompatíveis, eu acredito. Porque essa temporada, o desequilíbrio do Real Madrid passa por jogar com 3 atacantes mais o Bellingham.
Eu não sei se um próximo treinador vai topar esse desafio que é fazer esse encaixe. E se o próximo treinador não topar fazer esse desafio, quer dizer que o Endrick vai ganhar mais uma dificuldade no banco de reservas. Você imagina que saia o Rodrigo, ou que de vez em quando joga o Vinícius, de vez em quando joga o Mbappé. Então quer dizer que um desses vai estar no banco. Então quer dizer que no banco provavelmente vai ter um cara na frente do Endrick a mais do que a gente tem nessa temporada. Então, para objetivo de curto prazo, eu não vejo a curto prazo uma equipe que tenha Bellingham, Vinícius, Rodrigo e Mbappé, o Endrick jogando minutos o suficiente para mostrar serviço para ir para a Copa. Então, acho que ele tem que, pensando em 2026, sair. E depois, pensando na carreira, ele tem que voltar. Porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. Você não pode sair do Real Madrid jamais, só quando te tirem de lá. Então, a próxima temporada ele tem que achar um bom time para jogar. Se o Gyökeres sai do Sporting, por exemplo, acho que seria uma muito boa. Uma muito boa. Futebol português, é mais fácil a adaptação, é um time de gols. Não precisa que o Endrick seja o artilheiro da Champions para a Copa do Mundo, ele precisa jogar e fazer 20 golzinhos, 20 golzinhos, né? Como se fosse fácil. Fazer 20 gols na temporada. Acho que é o suficiente. Então, a curto prazo, fora do Real Madrid. A médio e longo prazo, dentro do Real Madrid. Eu penso um pouco nessa linha também, mas assim, eu acho que até nessa temporada, eu não esperava que o Endrick tivesse mais minutos. Mas eu esperava que os minutos fossem melhores administrados, no sentido de ele não entrar em fogueira, ele não entrar em reta final de jogo com 2, 3 minutos, porque isso aí não faz sentido. Mas eu não esperava que ele tivesse mais minutos, em termos de quantidade de jogo. Me surpreende se o Endrick tiver pensado que teria. Não, e me surpreende. Mas eu esperava. Até outro dia, ele era o 21º do elenco. Ele era o último do último da fila. Ele tinha 1/3 dos minutos do Brahim e metade do Arda Güler. Assim. A quantidade me surpreendeu. Eu não esperava muito mais, não. Mas o que me surpreende... Bom, o que me surpreende é que eu imagino que o Endrick soubesse disso. Tipo, o Endrick não foi para o Real Madrid achando que ia ser titular, que ia ser a terceira, quarta opção do ataque, né? Considerando que tem 3 já em campo, que ele seria a primeira opção ou segunda opção de substituição. E eu acho que as coisas não vão mudar na temporada que vem. Nesse sentido que eu penso igual ao Marcelo. Então, não é novidade para mim isso. E não deveria ser para ele. Então, se não é novidade, por que ele vai buscar outro clube? Ele vai mudar de ideia, na minha opinião. Mas mudou muito a questão de convocação da seleção, né? Não só isso, eu também acho que ele também esperava jogar um pouco mais. Ele também esperava jogar com mais qualidade em termos de minutos, alguns jogos inteiros, de repente da La Liga, para descansar isso. um ou eu outro esperava jogador. mais outro tipo de minutagem, talvez. Exato, mas... acho que sim. Mas a temporada do Real Madrid se desenhou de uma forma todo torta, né? Que se para os titulares já está complicado, imagina para o reserva do reserva. Então, eu acho que ninguém esperava esse desenho da temporada do Real Madrid. E no fundo, isso foi se refletindo na chance que ele foi tendo na seleção. Como a seleção é uma bagunça e a gente está sem treinador, fica até difícil o próximo treinador vai dar chance mesmo que ele não tenha tantos minutos. Não sei quem vai ser o próximo treinador. Agora, o que a gente projeta, ele precisa de mais do que ele teve essa temporada. E isso tem muito de próximo treinador. Imagina que o próximo treinador joga no 4-4-2 ou no 3-5-2, como é o caso do 3-4-3, vai ser ainda pior. No caso do Xabi Alonso. Pior.